capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, como diz o diácono Valquírio, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Leia comigo o versículo 13, toda a igreja. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã, nesse lugar confortável para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos juntos da tua santa palavra. Abençoa também aqueles que estão acompanhando uma transmissão em seu lar, ou mesmo uma gravação, que o teu Espírito Santo ministre aos corações por intermédio da tua palavra e venha nos trazer consolo, conforto, mas também um alerta nessa manhã, para que estejamos vigilantes, pois os dias são maus e a vinda do Senhor se aproxima, não sabemos quando, mas que o Senhor nos encontre preparados para esse grande dia. Fala aos corações dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos presentes podem sentar. Pensava esses dias, irmãos, estamos aí já caminhando para completar um ano nesse clima de pandemia. O último culto presencial, se não me falha a memória, eu tenho quase certeza, antes da interrupção, foi dia 15 de março, e aí ficamos, acho que 3 meses sem culto presencial, voltamos aos pouquinhos, ainda temos setores da igreja se ajustando, ainda temos atividades que estamos adiando, organizando para voltar mais à frente. E esse tempo que vai passando, muitas vezes, adoece o coração. A Bíblia fala lá em Provérbios que a esperança que se adia adoece o coração. E foi criada muita expectativa em cima da vacina, e tudo indica que realmente será um ganho, mas também há questionamentos da eficácia e da garantia de chegar até nós. Eu não vou entrar em questões políticas, não me cabe aqui posicionamentos políticos, eu tenho minhas opiniões, mas não me cabe expor aqui. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão é que esse tempo prolongado, eu lembro que quando começou, em março, eu lembro de estar conversando com alguém, não sei se pelo telefone, enfim, e a gente falava assim, alguém falava, mas talvez fique tudo fechado até junho, e eu pensava, meu Deus, mas vai ficar tudo fechado 2 meses, 3 meses, mas eu sabia que a gente ia chegar em fevereiro, praticamente, como já estamos chegando, ainda com restrições, não estamos com tudo fechado. São Paulo voltou a ter restrições muito severas, Amazonas também, pode ser que o Rio de Janeiro tenha, mas por enquanto não tem, mas ainda estamos com muitos cuidados, todos aqui na igreja estão usando máscara, somente eu não, mas estou à distância dos irmãos. Isso muitas vezes vai cansando, irmãos, o tempo vai passando e você vai ficando desgastado, mas quando é que a gente vai poder voltar? Ou será que é o tal do novo normal que alguns falam, né? Que agora a gente não vai voltar ao normal, vai ser um novo normal. Isso desgasta, isso cansa às vezes, e a gente fica pensando, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? E por que eu estou falando isso para os irmãos agora? Porque essa parábola das 10 virgens não fala sobre pandemia, não fala sobre epidemias, não fala sobre vacinas, sobre tratamentos para algum tipo de doença, mas fala sobre uma certa postura de negligência
de descanso em relação a uma situação que certamente acontecerá, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar, mas isso a gente ouve já desde que a gente se converteu, alguns até antes, já ouviam falar do Evangelho, que Jesus ia voltar, e o tempo vai passando, assim como a pandemia foi se alongando, e o tempo está passando, e as coisas ainda não estão totalmente definidas, o tempo vai passando, e talvez você já tenha ouvido de alguém, já ouvi Jesus falar muitas vezes que Jesus vai voltar, ouço isso há 5 anos, ouço isso há 20 anos, ouço isso há 30 anos, ou talvez, ouço isso desde que nasci. Quando eu comecei a entender, eu ouvi, Jesus vai voltar um dia, estou com 50 anos, com 60 anos, com 80 anos, e até hoje ele não voltou. Será que ele vai voltar mesmo? Essa parábola fala sobre nos prepararmos para o dia em que estaremos com o Senhor. Antes de entrar na parábola propriamente dita, eu queria falar um pouco sobre o que significam as parábolas. Fica até a dica, quem quiser depois ouvir um pouquinho mais sobre isso, aqueles estudos sobre Marcos, o diácono José Paulo está postando no grupo do Ministério Vivendo em União, e esses dias eu ouvia no capítulo 4, a primeira parte do capítulo 4 de Marcos, eu explico um pouquinho ali no áudio, são uns 10 minutos, o que são parábolas. E ali eu falo que a parábola, ela usa elementos do cotidiano. Jesus pegava elementos do cotidiano da sua época, por isso que algumas coisas a gente precisa entender o contexto de Jesus, que são diferentes para nós hoje, e a partir de contexto do cotidiano, ele traz uma máxima. A parábola, ela quer colocar, como naquelas histórias de criança, a gente lia a moral da história, não tinha assim? Você lia uma história e no final via assim, moral da história, e falava alguma coisa? As parábolas têm, entre aspas, uma moral da história, tem algum ensinamento central que o Senhor Jesus Cristo quer nos trazer por meio de uma parábola. Então, depois, se quiser ouvir mais sobre isso, ouça lá o áudio que está no nosso YouTube de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20, que eu explico melhor isso lá. E devemos tomar cuidado que algumas pessoas, às vezes, pegam elementos da parábola e começam a tentar descobrir o que na teologia se chama de alegoria, fazem alegorias. Uma clássica é a da parábola do bom samaritano, que alguns falam que o bom samaritano é como se fosse Jesus e o levita como se fosse a lei, fazem um monte de alegorias. Nós, por seguir uma linha reformada de interpretação da Bíblia, não cremos que deva ser feito dessa forma. Tem muita gente que fica buscando e às vezes tem umas ideias assim, que até não falam coisas erradas, mas não é o que a parábola está dizendo. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de lidar com a palavra de Deus, que a palavra é de Deus, não é nossa, então não posso colocar para dentro do texto coisas que não estão ali, e começam a tentar ver um monte de coisa que o texto não apresenta. Mas a leitura correta que nós cremos das parábolas de Cristo é nós entendermos que elas envolvem um contexto, mas não quer dizer que todo elemento, cada detalhe quer comunicar alguma coisa. O que importa para nós é que é uma mensagem central em cada parábola que Jesus quer comunicar a nós. E essa parábola das 10 virgens, seguindo o que Jesus estava falando no capítulo 24 de Mateus, que vimos nas mensagens anteriores, Jesus está alertando para o que está explícito no versículo 13, que nós lemos aqui e repetimos no final. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O dia é a hora do quê? Da volta de Jesus. Então, o propósito da parábola, já entregando aqui o que vamos concluir ao final, é Jesus nos alertar para estarmos vigilantes, não sermos negligentes, para que a vinda de Jesus não nos surpreenda. Então você pensa, mas será que Jesus vai voltar enquanto eu estiver vivo? Eu não sei, nem sei se ele vai voltar quando eu estiver vivo, mas se você morrer, você já vai encontrar com Jesus, e que seja com Jesus como Salvador e não como somente juiz. Então, a parábola ela tem esse propósito. Dando uma recapitulação bem rápida aqui nas 3 mensagens anteriores que eu falei sobre o capítulo 24 de Mateus. Na primeira mensagem eu falei de 2 perguntas sobre o fim. Os discípulos Pedro, Tiago, João e André, como diz lá em Marcos, eles chegaram para Jesus e falaram: quando essas coisas vão acontecer, a consumação de todas as coisas, e qual será o sinal da sua vinda? Quando e qual o sinal? E aí Jesus começa a falar que eles deviam ter cuidado, coragem e confiança. Foi os temas da primeira mensagem sobre Mateus 24. Jesus falando, cuidado, vocês vão sofrer, tenham coragem. Jesus chega a falar, todos vos odiarão. E ainda assim a gente segue Jesus, porque a gente ama o Senhor e sabe que vamos encontrar resistência no mundo, mas devemos viver para a glória de Deus. E tenha confiança.
Na segunda mensagem eu falei sobre as duas profecias, o fim do templo lá de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos, e o fim dos tempos. Jesus fala dessa profecia que iria acontecer nos seus dias e já aconteceu nos nossos, e da vinda de Jesus que ainda vai acontecer, o seu retorno glorioso. Assim como lemos no início do Salmo 45, mostrando um noivo entrando com grande glória no casamento, nos dias lá do salmista, Jesus voltará com grande glória nos céus para consumar a nossa salvação. E a terceira mensagem, duas posturas acerca do fim. Jesus fala de Noé e seus contemporâneos que não creram que o dilúvio viria, e assim foram surpreendidos quando Deus fechou a arca por fora, e Noé e sua família e os animais foram preservados, e toda aquela geração ali foi devastada. Do dono da casa e do ladrão, que se o dono da casa soubesse a hora que vem o ladrão, ele ia proteger, ia se armar, ia deixar uma escolta para surpreender o ladrão, mas ele não sabe. Então Jesus está falando, você não sabe a hora que eu vou voltar, esteja alerta. E do servo fiel e o negligente, o fiel manteve a sua postura mesmo com a demora do seu senhor, e o negligente, como o senhor estava demorando, começou a fazer coisas erradas e foi punido pelo seu senhor. Então Jesus está falando no capítulo 24 sobre duas perguntas: quando e quais sinais indicam para o fim? Duas profecias: o fim do templo em Jerusalém, que já aconteceu em 70 depois de Cristo, e o fim dos tempos, que não aconteceu ainda, a volta de Jesus. E duas posturas acerca do fim: sejamos como Noé, que creu na palavra do Senhor e foi preservado, e não como da sua geração. Sejamos como um pai de família que se protege, independente da hora em que o ladrão vier para assaltar sua casa. Sejamos como um servo fiel, que mesmo com o nosso Senhor demorando, nós continuemos fiéis a Ele. Então, com esse pano de fundo aí, nós chegamos ao capítulo 25, as parábolas das 10 virgens, que Jesus continua falando sobre isso. Jesus continua falando da importância dos seus discípulos serem vigilantes, porque Ele vai voltar. E o capítulo 25, que nós vamos ver hoje nas próximas mensagens, ou talvez em mais uma mensagem, fala das parábolas das 10 virgens, das parábolas dos talentos e do juízo final, do julgamento final que acontecerá. A parábola das 10 virgens, que vamos tratar hoje, eu dividi aqui em 3 partes, falando da espera, do grito que eles ouvem que o noivo está chegando, e do encontro daquelas virgens com o noivo. Então, a primeira parte é a espera, versículos 1 a 5. Para a gente entender essa parábola, irmãos, como eu falei no início, a gente precisa entender um pouco do contexto do casamento judaico nos dias de Jesus. Olha o que diz o versículo 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Talvez você pense assim, mas o noivo tinha 10 noivas? Você vê, 10 virgens que vão encontrar com o noivo. Talvez alguém pense assim, mas ele casava com 10 mulheres de uma vez só? E aí mais à frente, como nós lemos, vai descobrir que 5 entraram para o casamento e 5 não. Será que o noivo falou assim, não, 5 já está bom, já não preciso ter mais outras 5 não, caso com 5 está tudo certo? Será que é isso que o texto quer dizer? Talvez uma leitura pouco atenta ou sem conhecer o contexto possa te levar a pensar isso. Mas será que era normal naquela época um homem casar com 10 mulheres, com 5 mulheres? Certamente não. Essas virgens aqui, ou jovens, eram como se fossem damas de honra, como se fossem madrinhas. Eram meninas jovens, talvez adolescentes, que participavam de uma cerimônia de casamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. De uma forma que tinha tudo a ver com a cultura judaica naqueles dias. Então, a primeira coisa, essas 10 virgens não eram 10 noivas. O noivo tinha uma noiva, e aquelas 10 virgens eram possivelmente damas de honra que participavam do casamento de um jeito que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes de falar sobre esse episódio em si, eu queria falar sobre como era o casamento judaico naqueles dias. Ele, como diz o autor, o Tasker, ele fala que era dividido em 3 partes. Primeiro, o compromisso. O noivo assumia um compromisso e fazia um contrato formal. A coisa era séria, irmão. Hoje em dia o pessoal namora, fica, às vezes já está até morando junto quando vai falar para os pais que está namorando, que está com alguém. Naquela época, entendendo o contexto, a seriedade que é o casamento diante de Deus, o noivo fazia um contrato formal com os pais da noiva, um compromisso antes de se tornar noivo, na verdade, né? Era um compromisso antes do noivado. A segunda das 3 etapas era o noivado, que era uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, com promessas que eram feitas e com testemunhas. Você fazia a promessa e tinha testemunha para falar, ele prometeu. E o noivado, nos dias
de Jesus, o noivado judeu era tão sério, irmãos, que alguns autores falam que para romper um noivado tinha que ter um processo como se fosse de um divórcio. Você vê isso, por exemplo, no caso de José e Maria, que não tinham relações, mas tinham um noivado, ela estava prometida em casamento a José, e havia uma grande seriedade naquilo ali. E o terceiro e último era o casamento em si, quando o noivo, acompanhado dos seus amigos, ia buscar a noiva na casa do seu pai, como dizem alguns estudiosos, e a levava em cortejo de volta para a sua casa. Devia ser muito bonito isso, né? O noivo, hoje a gente tem a ideia do cerimônia de casamento, tudo acontecendo num lugar só. Mas aqui era diferente. O noivo ia com um amigo, tinha um amigo do noivo. Jesus fala isso também lá em João, do amigo do noivo. O amigo do noivo era como se fosse um mestre de cerimônias que organizava as coisas, e o noivo ia com seu amigo e mais alguns até a casa da noiva, e lá eles buscavam a noiva e trazia para a casa onde eles iriam morar, ou para a casa dos pais do noivo, e ali acontecia a festa de casamento. E é bem provável, diz o Tasker, que é nesse contexto que o cortejo das 10 jovens são retratadas. Porque o noivo, ele ia para a casa da noiva, isso normalmente acontecia de noite, e essas 10 virgens, damas de honra, ou amigas, parentes, alguém que era preparado, como se fossem as madrinhas dos nossos dias, elas eram responsáveis por iluminar a chegada do noivo. Então, imagina, o noivo ia chegando, elas pegavam as suas lamparinas, que às vezes eram tochas, que eram embebidas com azeite ou com óleo, e tinham que ficar acesas, ou candeias, e ao noivo ia chegando, aquelas damas de honra acendiam e iluminavam a chegada do noivo. Então, era algo muito bonito, irmãos. E o noivo chegando à casa da noiva para buscá-la, e eles iam em cortejo para casa, para a celebração do casamento. Então, a gente precisa entender isso para entender o que Jesus está querendo dizer. Não eram 10 noivas, eram 10, possivelmente, damas de honra, jovens, talvez adolescentes, que deviam estar com as suas candeias ou as suas tochas acesas quando chegasse o noivo, para iluminar, para dar brilho, para dar beleza a toda aquela cerimônia bonita da chegada do noivo, para levar a noiva para o casamento. É muito diferente do nosso casamento, né? Que nosso casamento é o quê? O noivo chega, fica esperando. E eu, quando tenho o privilégio de celebrar um casamento, normalmente na hora que a noiva vem aparecer, eu sempre fico olhando para a cara do noivo, irmão. Aí você vê um misto de desespero, de ansiedade, de alegria, e chora. E eu sempre dou uma olhadinha para as feições, para o aspecto do noivo, e ele chora. E aí você vê cada homem, né? Às vezes um homem grandão, fortão, não sei o quê, chorando igual criança. E aí vem também, às vezes, olhando para o pai da noiva, e tu vem... Parece que o pai vem andando assim, pensando, meu Deus, vou entregar minha filha para esse cara, Deus tenha misericórdia, guarda ela. Mas é muito lindo a cerimônia de casamento. Mas aqui era muito diferente. O noivo ia buscar a noiva na casa dela, eles iam em cortejo. Então, essas 10 virgens, essas 10 jovens, elas tinham que iluminar a chegada do noivo. E aí o versículo 2 nos revela, ainda nesse primeiro tópico que eu chamei da espera, que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E continua, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Então, a gente já começa a ver aqui que Jesus está nos mostrando que tinham 2 tipos de virgens, ou 2 tipos de damas de honra. Umas levaram óleo e outras não levaram. Por que o óleo? Porque o óleo consumia muito rápido. Então, elas tinham que ter óleo, porque quando o noivo vinha chegando, se elas não tivessem óleo, rapidinho a tocha delas, ou a candeia delas ia consumir o óleo, o azeite que elas tinham, e elas não iam ter como iluminar mais. Então, as prudentes fizeram o quê? Vou levar uma vasilha com óleo a mais, para eu poder ir abastecendo, para não faltar luz naquela hora gloriosa em que o noivo vai estar chegando para buscar a sua noiva. E as outras, não, deixa rolar, vou levar óleo não, porque elas eram imprudentes, ou insensatas, como diz uma outra versão. Uma observação aqui, irmãos, fala que eram 5 prudentes e 5 insensatas. Como você deve estar imaginando, o contexto aqui é da igreja. Isso não quer dizer que metade da igreja vai ser salva e metade não vai ser salva. Lembra que eu falei da parábola? A parábola a gente não é para a gente pegar detalhes e trazer como verdade, são ilustrações gerais. Por outro lado, a igreja é a noiva de Cristo, aqui a igreja são as damas de honra, então são figuras para nos ensinarem alguma coisa. Então não quer dizer que metade da igreja é prudente, metade é insensata, metade é joio, metade é trigo, não é isso. É uma ilustração que nos indica que havia um grupo que estava se preparando para a chegada do noivo e um grupo que não estava dentro daquelas 10 virgens. E aí diz o versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. É engraçado, isso aqui está muito relacionado ao que eu falei no início, ao capítulo 24,
Por exemplo, a parábola dos servos, do servo fiel e do negligente. O Senhor começou a demorar, como diz no versículo 48 do Salmo 24, de Mateus 24, suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. Você vê a conexão com o que Jesus falou antes. Jesus está falando, vocês podem em algum momento achar que o Senhor está demorando, que está demorando a vinda de Jesus, para usar a ilustração que fiz no início, que está demorando para resolver esse negócio da pandemia. E você começa a relaxar, vamos tocando a vida, vamos vivendo. Jesus não voltou até hoje, Jesus não voltou no primeiro século, não voltou no primeiro milênio, não voltou até 1500, não voltou até o ano 2000, né? Tinha aquele negócio do bug do milênio, um monte de coisa, o mundo vai acabar. Aí depois acharam que o mundo ia acabar em 2012, lembra disso? Fizeram até filme, o mundo vai acabar em 2012, já estamos em 2021 e o mundo não acabou ainda. Então Jesus, vamos tocando a vida, no final da vida eu me arrependo antes de morrer e volto para Jesus, porque pelo visto ele não vai voltar tão cedo. É o mesmo contexto. Não devemos pensar assim, devemos nos preparar para a vinda do nosso Senhor. Então o noivo demorou, e aquela espera foi ficando longa, as meninas ficaram cansadas e dormiram. Nada de errado até aí. E aí vem o segundo ponto, primeiro a espera do noivo, o segundo o grito, versículo 6. À meia-noite, ou seja, já tarde, escuro, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então alguém gritou bem alto, o noivo está chegando aí com o seu cortejo, prepara as suas tochas para vocês iluminarem, para ficar bem bonito quando o noivo chegar, para buscar a sua noiva. Meia-noite, tudo escuro, imagina como, tenta visualizar um pouquinho, como era bonita essa cena, né? 10 jovens com tochas ou com candeias iluminando, e o noivo chegando, como vimos no Salmo 45, Cânticos, capítulo 3, também mostra um contexto de casamento na antiguidade, tudo muito bonito, assim, e falaram, ele está chegando, se aproximem, saiam para encontrá-lo. E o versículo 7 diz o seguinte, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. Que atitude estranha, né, irmãos? Será que elas foram egoístas? O que custava, né, dividir um pouquinho ali do óleo, né? Já tem um pouquinho de óleo para mim, eu divido um pouquinho com a outra virgem, e assim todo mundo vai ter óleo na candeia. Será que elas foram egoístas? Será que elas deveriam ter um pouco de compaixão? Tudo bem, você vacilou, você não se preparou para a chegada do noivo, você não estava alerta, você não preparou o óleo, você não levou o óleo consigo, aí acabou o que você tinha ali na candeia, ou não tinha nem óleo para acender, e agora você quer o meu, mas tudo bem, vou dividir com você. Será que elas deveriam ter agido assim? Não, irmãos. Sabe por quê? E aí eu ouvi uma pregação do pastor Marcos Granconato, que ele falou algo que mexeu muito com o meu coração. Porque se aquelas noivas prudentes dividissem o óleo com as imprudentes, na hora que o noivo chegasse, talvez as candeias delas estivessem acesas, mas não ia ter óleo suficiente para ficar aceso o tempo todo. Então imagina a vergonha, o noivo chega todo feliz, aí está tudo iluminado, daqui a pouco apaga tudo. Elas não dividiram porque elas queriam honrar o noivo. Elas queriam honrar o noivo. E o noivo aqui, para nós, quem é nessa parábola? É Cristo, irmãos. Então, se elas dividissem o óleo ali, se elas dividissem com as outras, não ia ter luz para o noivo. E elas queriam que o noivo chegasse em grande glória, que o noivo fosse exaltado, que o noivo era o grande centro ali, o noivo e a noiva do casamento, eles chegavam a ser coroados, a noiva também. Então, elas queriam honrar o noivo. E se elas dividissem o óleo, não ia ter óleo na hora que o noivo chegasse, ia acender um pouquinho e logo ia apagar. E aqui eu já trago um ensinamento muito prático para nós, irmãos. Nós devemos aguardar a vinda de Jesus e amar o noivo e querer honrar o noivo, que é o próprio Senhor Jesus, irmãos. Aquelas virgens prudentes não dividiram para que não faltasse luz e glória para o momento glorioso da chegada do noivo para buscar a sua noiva. E assim deve ser a nossa vida. Alguns fazem analogias, alegorias com óleo, que seria o Espírito Santo, alguma coisa assim. Eu sou um pouco cuidadoso pelo que falei antes. Penso que a gente deve focar no tema central da mensagem. E o que precisamos estar atentos aqui é isso, irmãos. Nós precisamos viver uma vida na expectativa de quando o noivo chegar, Jesus Cristo vier nos céus em grande poder e glória, a sua vinda seja gloriosa e nós temos
privilégio de ver isso e ver com grande glória, poder trazer algum brilho com as nossas vidas para a glória do Senhor. Esse era o desejo das virgens sensatas. E também aprendemos uma outra coisa muito prática aqui, irmãos. A salvação é algo, igual o cartão de crédito. Já no cartão de crédito não vem escrito assim, pessoal e intransferível, não é isso lá? Esse cartão é pessoal e intransferível. A salvação também, irmãos. Nós devemos orar, devemos testemunhar, devemos pregar, mas cada um prestará contas individualmente a Deus. Às vezes eu falo para as pessoas, tem gente... Antes de falar da igreja, eu vou falar de outro contexto, que acha que às vezes eu sou meio grosseiro, mas não é questão de ser grosseiro, é só ser objetivo e claro. Porque quando eu liderava o Geração Ação, que é o trabalho com jovens de toda a denominação, todas as igrejas cristãs Nova Vida, às vezes, algumas vezes, eu estive nessa liderança por 7 anos, algumas pessoas me perguntavam assim, pastor, como é você liderar todos os jovens da denominação? Como é você ser o pastor de todos os jovens da denominação? São muitas igrejas, mais de 200 igrejas, você é o pastor de todos os jovens da denominação, como é isso? Eu falei, eu não sei. Como você não sabe? Porque eu não sou pastor de todos os jovens da denominação. Claro que não. Quem é o pastor dos jovens da denominação são os pastores das igrejas locais. Tem jovem que eu não sei nem o nome. Quem casou, os jovens que são casados, foi o pastor da igreja lá. Quem acompanhou o namoro, quem chorou junto nos momentos de dor, quem se alegrou nas vitórias, quem orou pelas suas conquistas, quem se alegrou nas suas vitórias e chorou nas suas dores, é o pastor da igreja local. Então, o pastor do jovem é o pastor da igreja dele. Eu sou apenas um facilitador, alguém que organiza ações gerais da denominação, que reúne várias igrejas, mas eu não sou pastor de todos os jovens. Afasta de mim esse cálice, varão. Fala, pessoal. Porque, irmãos, a liderança ela tem limites. Se trazendo isso para a igreja local, o fato de hoje eu ser um pastor de uma igreja local e me sinto muito honrado por isso, não me traz a responsabilidade por todas as ações de todas as pessoas. Eu sou pastor, então tudo que você fizer, você é da nossa igreja, vai cair na minha conta. Nada disso. Pode botar na sua conta. Com todo o amor que eu tenho no coração. Dependendo do que você fizer, eu vou te chamar para conversar. Mas vai cair na sua conta, não na minha. Precisamos botar os pingos nos is. Mas, irmãos, a salvação é individual. Você vai prestar contas a Deus, eu vou prestar contas a Deus. Eu um dia vou estar diante de Deus e vou prestar contas da minha vida, de como cuidei da minha família, de como cuidei do ministério que o Senhor confiou a mim. Eu vou prestar contas a Deus, e você também vai. Então, o que vemos aqui, primeiro é que assim, a gente deve desejar honrar o noivo, que é Cristo. Então, vamos trabalhar para que não falte óleo, ou seja, para que haja grande brilho no retorno de Jesus. O que depender de nós, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar nos fiéis, firmes, vai encontrar fé na terra. Certa feita, Jesus pergunta, né? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então, que no que depender de nós, pelo menos em nós, Ele encontra. Agora, o irmão ao lado, a pessoa que é seu amigo da igreja, a pessoa que te trouxe para a igreja. Quantas vezes eu ouço isso? Poxa, fulano pregou o evangelho para mim, fulano me discipulou, me trouxe para a igreja, caminhou comigo, foi uma bênção e hoje está afastado dos caminhos de Deus. Ore por ele, ame, pregue, tente trazê-lo de volta ou trazê-la. Mas saiba que a salvação é algo em nível pessoal, intransferível, irmãos. Cada um vai individualmente prestar contas a Deus. Aquelas 10 virgens tiveram oportunidade semelhante. As 10 foram chamadas para a honra de receberem o noivo na sua chegada. As 10 tiveram todo um preparo para poderem receber o noivo. As 10, por assim dizer, estavam na igreja e ouviram que o noivo chegaria, mas 5 se prepararam e 5 não. Então, essas 5 que se prepararam estavam prontas quando o noivo chegar. Como você vai estar quando o noivo Jesus Cristo vier em grande poder e glória nas nuvens dos céus? E uma terceira e última aplicação desse conceito é que isso nos chama a atenção para a urgência da evangelização, irmãos. Precisamos evangelizar e quanto antes e mais pessoas pudermos. Porque nós precisamos falar, o noivo está vindo, prepare as suas candeias, o noivo está chegando, ele vai vir, mas não quero saber do noivo, ele vai vir e quando ele chegar e gritarem, saiam porque o noivo está chegando e você for pegar o óleo e não ter óleo, não vai ter ninguém para dividir contigo não, você vai ficar sem óleo no escuro, porque o noivo vai chegar e você não vai estar preparado. Então precisamos evangelizar, irmãos, precisamos anunciar esse evangelho. Então se o primeiro ponto é a espera pelo noivo que demorou,
O segundo é o grito de que ele estava chegando. O terceiro é o bendito encontro daquelas 10 virgens com o noivo, que não era delas, né, com o noivo. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, as imprudentes, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E olha o que diz o final desse versículo, irmãos. E a porta foi fechada. O que isso aqui nos ensina, irmãos? Que na hora que Jesus voltar, não vai dar tempo de comprar o óleo. Alguns acham até que as virgens prudentes foram irônicas, quando falaram meia-noite para aquelas 5, vai lá comprar óleo. Onde é que você vai encontrar óleo meia-noite? Mas elas foram, tinha que fazer o quê? Era a única tentativa delas tentar arrumar óleo em algum lugar, mas não deu tempo. Não deu tempo. O noivo chegou, entrou, e como vimos aqui, elas entraram para um banquete nupcial, e as outras estavam correndo atrás de óleo. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer hoje, não dá para esperar. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de sair para comprar óleo. Você vai sair para comprar, o noivo vai chegar, vai se abrir a porta, ele vai entrar, os salvos vão entrar, vão participar do banquete, você vai ficar do lado de fora. Tem que comprar o óleo, tem que se preparar, tem que encher a sua candeia hoje, agora. Porque se o noivo chegar ainda hoje, você vai estar pronto para recebê-lo. Não vai dar tempo de comprar óleo. Isso aqui me lembra um episódio que Jesus menciona em Mateus 24, como vimos, que é o episódio de Noé, do dilúvio. Jesus não fala isso, mas está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz que quando eles entraram na arca, Deus fechou a porta da arca. Vai chegar uma hora que o noivo vai fechar a porta da arca e acabou. Vai descer dilúvio e juízo sobre aqueles que não reconhecem o noivo. Então volte-se para Deus hoje. Volte-se para Deus agora. Porque você não sabe que hora as portas da sua vida se fecharão, não sabe que horas as portas dos seus olhos se baixarão, você fechará seus olhos e não terá mais vida. Quantas pessoas temos acompanhado partirem, irmãos? Quantas mortes, falava há pouco de um jovem da igreja da Taquara, algo tão doloroso, quantas pessoas morrendo de Covid e de outras doenças. As portas dos seus olhos se fecharam, e aí? Aonde seus olhos se abrirão? No gozo de Cristo, no gozo eterno ou no tormento eterno? Compre óleo hoje, não espere mais um dia, pois pode ser que não tenha mais tempo. E o versículo 11 nos diz, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Eu imaginava batendo na porta lá da festa, abre aí para nós somos as 5, que não estávamos na hora que o Senhor chegou preparadas. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E essa parábola também, o pastor Marcos Granconato relaciona com outro texto de Mateus, está lá no capítulo 7, com isso eu caminho para a conclusão. Então falamos da espera, do grito, o noivo está chegando, e do encontro. As prudentes se encontraram com o noivo e entraram para o banquete. As imprudentes encontraram o noivo agora, mas ouviram dele, a verdade é que não os conheço. Quem é ambientado com o Evangelho de Mateus facilmente vai se lembrar de um outro texto aqui em Mateus, mas que está no capítulo 7. Vá comigo lá para Mateus 7. Já concluindo essa mensagem, Mateus capítulo 7, esse texto que fala da porta estreita e da porta larga e do caminho que leva à perdição. Jesus manda entrarmos pela porta estreita, pelo caminho apertado que leva à vida, que poucos encontram. Mas não é esse texto que eu quero mencionar para os irmãos, mas é Mateus 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, lembra que as imprudentes falaram isso para o noivo quando bateram na porta. Outra versão, a Nova Almeida atualizada, fala que o noivo que respondeu para elas, eu nunca os conheci. Lembra aquelas que bateram assim mesmo, Senhor, Senhor. Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, de novo, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Olha a semelhança com o discurso do noivo lá para as 5 imprudentes. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
É curioso, irmãos, porque aqui você vê que naquele grande dia, quando Jesus voltar, vai ter gente que profetizava, ou seja, falava em nome de Jesus, vai ter gente que expulsava demônio e realizava milagres, irmãos. Eu sempre falo isso, cuidado, em Mateus 24, Jesus fala isso, que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, que se possível fosse, enganariam até os eleitos. Cuidado! Tem muito crente que vê qualquer sinal, qualquer manifestação sobrenatural, acha que é de Deus, nem sempre é. E aqui nós vemos que pessoas operarão milagres, pessoas expulsarão demônios, pessoas falarão em nome de Jesus, e Jesus não as conhece. Que nós não sejamos entre esses, e que você esteja com os olhos abertos, porque existem pessoas assim. Mas que nesse dia Jesus vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, se essa parábola aqui, se essa imagem aqui nos remete muito lá à volta das prudentes, a parábola seguinte fala também de prudente e insensato. Do versículo 24 em diante: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, lembra das virgens prudentes, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, assim como as virgens imprudentes, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos ouvindo as palavras de Jesus, irmãos. Nós estamos ouvindo o que Cristo tem a nos dizer. Vamos colocar isso em prática? Ou vamos ser como as virgens imprudentes, ou como o servo imprudente, aqui o construtor imprudente, que construiu sua casa sobre a areia? Que sejamos prudentes, irmãos, que tragamos óleo, para que a glória da volta do noivo seja maior, se assim pode se dizer, porque a glória é toda dele, mas a gente pode contribuir de alguma forma, não com as nossas obras, mas com a nossa vigilância, com a nossa alerta, porque Jesus vai voltar, e esse dia vai ser glorioso. A festa foi gloriosa, irmãos, o banquete foi maravilhoso, só que as 5 imprudentes ficaram do lado de fora. Aqueles que faziam mal e não eram conhecidos por Jesus ficaram do lado de fora. Mas onde eu estarei, onde estará você na volta de Jesus? Eu concluo com o versículo 13, que repeti no início, repetimos: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Viva em vigilância, tenha uma vida vigilante, porque você não sabe a hora em que Jesus vai voltar, ou então que nós nos encontraremos com Ele. Quantas pessoas temos visto perderem sua vida, às vezes jovens, nesses últimos tempos? Vigie, tenha uma atitude de vigilância. Quando os maus quiserem te cooptar, quando o maligno quiser tomar seu coração, te levar a fazer coisas que não glorifiquem a Deus, lembra como lemos o Salmo 97, o Senhor guarda os seus, o Senhor traz alegria aos justos. Confie no Senhor, pague um preço e fale: eu não vou deixar que levem o meu óleo, eu vou estar com tudo muito preparado, para quando gritarem: o noivo está chegando, ele está vindo, eu estar lá preparado para encontrar com ele. E a volta de Jesus vai ser instantânea, como tenho falado, vai ser imprevisível e vai ser visível por todos. Não vai dar tempo de comprar óleo, a gente tem que preparar o óleo hoje.